primeiro laboratório de inovação e tecnologia jurídica do país. Estamos falando do LITEC. Através do modelo de um laboratório vivo, ele promove a integração de processos de pesquisa e inovação para alcançar o usuário. No nosso caso, a advocacia. E para falar um pouco mais sobre essa inovação no estado de Mato Grosso do Sul, eu recebo aqui no estúdio a diretora do LITEC, doutora Daiane Lupoli. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Explica um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que é o LITEC. O LITEC é o primeiro ambiente de inovação e tecnologia do país, né? Ele está focado no seu usuário, que no caso, como você disse muito bem, o advogado. Mas o que um ambiente de inovação faz? No caso, ele pegou um modelo muito utilizado na Europa, inclusive que a gente fala que ele foi um propulsor do levante do país Portugal. Por quê? Portugal ele voltou-se à comunidade e estabeleceu uma conexão através do laboratório vivo, que é comunidade, ente público e o autor, que no caso é a OAB. Ele é muito utilizado nas faculdades. Quando você se aproxima do seu usuário, quando você se aproxima do seu cliente, você consegue saber a natureza real da necessidade dele. E aí sim, você pode fazer inovação em método, processo ou tecnologia. Por isso que ele é vivo. Ele está centralizado na necessidade e na experiência do usuário. E doutora, por que surgiu essa iniciativa de criar um laboratório com esse perfil? Na realidade, a OAB é sui generis. E só falar de tecnologia para o advogado não ficou uma coisa muito palpável, né? Porque na realidade, a gente trabalha na área humana. Quando a gente começou a inserção da tecnologia no meio jurídico, que começou há muito tempo, na realidade, o advogado ele tem a tramitação nas plataformas digitais como meio de profissão. Mas falar de tecnologia de modo usual era meio diferente ou difícil para alguns. E a gente começou a apresentar as propostas que as tecnologias podiam fazer de melhoria no exercício de advocacia. Tanto que a gente brinca que no primeiro semestre do LITEC a gente começou errando. Aí a gente fala, mas por quê, né? Porque a gente falou, vamos falar só de tecnologia para os advogados. A primeira criação nossa foi uma ajuda aqui TI, que tivemos retorno. Mas nesse ajuda aqui descobrimos que o advogado queria saber mais de gestão do que de tecnologia. E aí essa composição de mapear a necessidade do seu cliente que validou o conceito de laboratório vivo, que é juntar a comunidade jurídica com o mercado e com os players do setor público e privado, e assim você vai construindo, porque o laboratório vivo ele faz inovação aberta, e nada mais é o que é o seguinte, você pega a solução de um parceiro e traz para dentro da OAB e leva as soluções que a OAB tem conforme a área dos seus advogados, de atuação de cada advogado, e leva para o mercado. E a gente aproxima esses dois. E com isso que a gente faz? Uma nova visão de mercado e uma nova gestão interna do escritório de advocacia. E a inovação, ela tem uma quebra de paradigmas muito grande no direito. Por quê? Como advogado, eu não posso errar. E na área de inovação, qual que é a única certeza? Que eu vou errar. Eu não posso errar no processo. Mas quando o advogado se descobre empresário, ele começa a experimentar novos conceitos para o negócio dele. Então ele se vê separado do processo. O processo judicial é uma coisa que é ligada ao cliente e já a gestão do negócio, as ferramentas tecnológicas que ele vai utilizar é o outro ladinho do escritório. Então a gente começa a ver o advogado como uma figura de empresário. Isso que eu ia falar, doutora, porque assim, para início de carreira, isso é muito difícil, não só na advocacia, né? Mas, por exemplo, advogar é uma coisa e ser empreendedor é outra. Você gerir o seu escritório é muito diferente de você cuidar de uma parte processual. E o LITEC, ele vem justamente fazer isso, né? Dar esse auxílio para esse advogado empreendedor. Porque, na realidade, a gente começa, acho que, uma carreira solo quando a gente inicia na advocacia. E até é engraçado que as plataformas digitais, elas fazem gestão de processo. E ele fala assim, você usa alguma ferramenta tecnológica? Ele fala não, porque ele não tem uma gama de processos ainda. Então ele é um advogado que ele gosta da tecnologia, mas para captação, né, de recepção de clientes, verificação, pesquisa e mapeamento, se posicionar como profissional, mas ele não vê a tecnologia como ferramenta de trabalho, porque na realidade ele não tem nem tanta demanda processual,
e nem distribui tantos processos, né? Então ele começa a se autogerenciar e é muito interessante quando o LITEC já entra nesse início de carreira para fazer uma percepção diferenciada. O que acontece? Vai existir advogados que nunca vão distribuir um processo. Um caso muito interessante, conversei com um advogado especialista em licitação. Ele está trabalhando há 10 anos com licitação. Ele ligou para mim, falou, inclusive do LITEC, falou, doutor, eu gostaria de voltar a advogar. Eu falei assim, pois não, doutor. Eu tenho uma equipe de 27 pessoas com licitação e eu não advogo. Eu falei, doutor, o senhor tem certeza que o senhor não advoga? Eu falei, claro que o senhor advoga. Né? Então, a gente vai ter carreiras da área jurídica que realmente não vão advogar. Então, a gente vai ter o gerente jurídico do escritório, o controle do escritório. Então, vão ser outros perfis. Por exemplo, a Silvia, ela pode ser responsável na área somente de comunicação desse escritório. Então, a gente vai ter outros perfis de advogados estabelecendo, porque como uma empresa, o escritório de advocacia vai ficar multidisciplinar, mas isso pode ser a figura do advogado, um advogado como gerente, um advogado como gestor, outro advogado como especialista em publicidade, propaganda e captação de clientes de maneira assertiva. E a gente está arranhando ainda um pouquinho, mesmo que a gente já tenha uma regulamentação, essa exposição na internet está sendo uma construção para o advogado fazer a divulgação do próprio trabalho. Então, a gente vai nessas frentes, explicando para ele que o universo jurídico está bem maior. Na prática, como que funciona essa mentoria do LITEC? Ele já é um projeto de quantos anos, doutora? O LITEC, na realidade, ele transcendeu gestão. Ele começou na gestão do Dr. Elias Carmouche Mansur, nosso querido eterno presidente Mansur, e ele começou, na realidade, fazendo um mapeamento e fazendo a inclusão da OAB em ambientes de inovação e tecnologia do país. A gente começou, engraçado, que o LITEC ele começou com a Comissão de Direito Ambiental e de Agronegócio. E ele fez a inclusão dessas comissões no AgroInova, que foi um ambiente de inovação que estava sendo criado naquele momento. E a gente percebeu que essa modelagem era salutar. Por quê? Chegamos com a Comissão de Direito Ambiental e de Agronegócio e eles estavam na mesma mesa junto com o Embrapa, Sicredi, e eles começaram a entender a necessidade do cliente dele e tirar aquela mentalidade processual. Então o LITEC começou a fazer isso. Isso são com comissões. Agora, com o advogado, como pessoa, indivíduo, é bem facinho. É só chegar no nosso site, tem um formulário, um link, gostaria de fazer mentoria, ou oficiar o protocolo da OAB, solicitando a mentoria para o LITEC. Aí ele passa por um processo, né? São 3 categorias. Planejamento de carreira, empreendedorismo jurídico, revitalizando ou reestruturando meu escritório. Já dimensionando as várias características de cada escritório, ou o jovem advogado, que é o planejamento de carreira, ele vai iniciar a carreira dele. Então, ele vai se descobrir como profissional. Então, o que eu tenho aptidão? E esse iniciar a carreira pode ser com 24, como com 47. O que foi muito engraçado, se você me permite, de 47, eu estava com um senhor que ligou para mim recém-formado, olha a visão que a gente pode colaborar. Ele falou assim, eu escutei que a senhora vai poder planejar minha carreira porque eu trabalho há 20 anos como construtor e eu abri meu escritório, tá faltando coisa em casa. Mas qual que foi o escritório que o senhor abriu? Eu fui virar criminalista, eu amo criminal. Mas quantos anos o senhor trabalha com... Eu falei 20. Mas o senhor nunca trabalhou com nada que tenha envolvimento de direito? Não, eu toda a vida desenrolei todos os papéis das casas junto com os advogados. Todos os contratos eram comigo. E eu falei, mas o senhor fazia tudo? Não, tem meu parceiro. Eu falei assim, não, graças a Deus tudo isso me trouxe... Ele não sabia que ele já estava num nicho de mercado jurídico. A diferença é que ele deixaria o papel de construtora, começaria com o papel de corretagem e também com o papel de administração de imóveis que está dentro da carreira jurídica. Também. Então, o que aconteceu? Dali 46, a gente fez todo o planejamento de carreira dele. Inclusive, ele abriu um escritório de advocacia voltado ao direito imobiliário e ele abriu um nicho tão grande de mercado que hoje, além de construir, ele vende, reforma, aluga, reestrutura, usa capião. Ele fala que usa capião é com ele. Então, ele começou a carreira dele como criminalista, mas ele já estava no nicho de mercado que ele podia aproveitar a própria experiência. E ele abriu um escritório na área criminal. Então, esse match a gente consegue trazer para a pessoa dentro do LITEC. Muitas vezes a gente não consegue ter percepção de algumas coisas que estão ali na nossa frente. Isso, perfeito. Né? E o LITEC, eu tive essa experiência,
Queria ter tido mais, na verdade, né, doutora? Eu quero voltar para lá, que é necessário esse momento de construção para nós que somos advogados e jovens advogados também, né? O LITEC, o foco dele não é só tecnologia. Não, essa que é a questão. Inovação, a gente tem vários tipos de inovação, incremental, disruptiva. No caso desse advogado, que a gente fala novo advogado, não jovem advogado, ele já tinha uma experiência de carreira muito grande. Então ele precisava incrementar a carreira dele junto com a área jurídica. Ele precisava fazer o casamento entre as duas profissões dele. Então é isso, ele inovou dentro da própria carreira. Então, isso é inovação incremental. Ele incrementou o serviço dele, que ele pode fazer todo o monumento de documentação daqueles imóveis que ele já trabalhava. E a gente sabe que a burocracia no Brasil é muito grande. Então, essa inovação de método e processo, porque método montessoriano é uma inovação. Então, são metodologias novas que você traz dentro do seu escritório. Então, você pode criar um processo dentro do escritório de gestão. Isso é uma percepção. Se eu sou um advogado que trabalha sozinho, então eu vou criar uma gestão só de parcerias de áreas diferentes. Então eu posso mapear os advogados com quem eu posso fazer parceria ou com quem podem me ensinar de fato o que é advocacia, prestar meu serviço, começar a fazer essa linha relacional. Tudo isso é metodologia e processo. Qual que é a diferença? Não somos educados, digamos assim, na faculdade em gestão, nem gestão empresarial, nem gestão de negócios, nem gestão financeira. Então, nascemos advogados, mas não nascemos gestores. Então, o que acontece? O advogado ele vai se autogerir e ele acredita que saber a gestão só do processo se faz suficiente. E o que o LITEC mostra para você? Ele precisa se autogerir para poder gerir com qualidade um processo judicial. Se ele quiser, é lógico. E é importante a gente trazer para cá, para vocês, essa experiência, porque como eu já falei, né, anteriormente, eu tive a oportunidade de ter 2 momentos com o LITEC. E é um trabalho que envolve a questão financeira, que não é dado pelo um advogado, e sim por um parceiro, que é um banco, né? Você também tem noções de marketing, então eu quero que você fale um pouco sobre isso para nós, doutora. O processo do LITEC, primeiro contato de acolhimento é com uma gestora, que é especialista em neurociência comportamental. Então a gente não tem muito tempo de mentoria. Então a gente centraliza na composição da sua visão que você tem sobre o negócio. Então a gente vai lá, traz você ao centro, estabelece uma conexão do que você quer e do que o mercado quer e o que você pode ganhar dinheiro com isso. Depois ele é apresentado para um especialista em marketing. A gente tem profissionais extremamente qualificados. Para você ver, o nosso especialista em marketing, ele é professor, ele é do corpo docente da UCDB em publicidade e propaganda. Depois a gente apresenta ele ao financeiro, que ela é do Banco do Brasil e ela faz voluntariamente, especialista em captação de crédito. Então a gente coloca esse advogado e também em gestão financeira, execução para captação e como você vai gerir esses valores que você tem. Caixa, ela conta tudinho, como funciona teu escritório, fluxo, separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Então ela começa já a introduzir imediatamente nesse advogado essa separação financeira em vida pessoal e vida particular e já possibilitando ele como que ele seria como empresa para captação até de próprio crédito, se ele quiser abrir. Então a gente vai ampliando, vai colocando em pedaços, por etapas, por fases, até ele ter a visão total. Quando ele finaliza a mentoria, ele já está com o modelo de negócio dele. Se ele quer atuar na área empresarial, por exemplo, no final da mentoria ele tem, eu quero ser tributarista. Então a gente tem um modelo de escritório de advocacia na área tributária e a gente vai mapear quais são as dores dele. Você consegue alugar um espaço? Ele vai falar não. Então vamos abrir uma página na internet. Você consegue ter parceria? Não. Então, o que você gostaria de fazer? Eu quero ser um paralegal. Então, a gente começa a trazer soluções do que ele precisa. E, na verdade, o LITEC ele é tão grandioso também por conta dessas parcerias, né? Que envolve recursos. Como é que funciona isso, doutora? Olha, excelente pergunta, Silvia. Eu falei a oportunidade de falar de um grande parceiro que é a Fundect, Fundação de Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, presidente Márcio. Ele, simplesmente, a gente dentro do LITEC tem uma equipe multidisciplinar. Bom, o jornalista, o publicitário que eu falei com você há pouco, ele é do grupo da Fundect. Então, a Fundect, ela cede bolsistas
para o LITEC para fazer o ambiente de inovação através de pessoas. Então, a Fundect, através do Estado do Mato Grosso do Sul, cedeu 7 bolsistas para a OAB para estar assistindo a advocacia sul-mato-grossense. A ideia é expandir o LITEC para subseções? Não, esse é o desejo de todos nós, mas na realidade o presidente ele tem essa visão para o interior, né? Então, assim, nós vamos já fazer ações específicas em alguns municípios do estado, já está no planejamento dessa segunda fase do LITEC. O LITEC ele vai também trabalhar com gestão dentro desses municípios e fazer todo esse barulho da mentoria, da spoiler. Vai ter uma imersão com o ambiente de inovação e tecnologia, até contar para a doutora Larissa, depois da comissão, que ela vai junto, ela está presente no estúdio, e para a gente fazer, mas o planejamento é muito grande para o interior, sim. Doutora, acabou nosso tempo. Acabou? Infelizmente, né? Acabou. Muita coisa para falar do LITEC. Parabéns por esse projeto, que eu sei que Obrigada. É a sua paixão. É verdade. Né? Você é muito empenhada com que ele fosse efetivo, e ele é efetivo. Né? Então, parabéns por todo esse trabalho realizado à frente do LITEC. Espero que tenha sido assertivo. Estão todos convidados para o LITEC. Depois vamos passar o endereço? Qual que é o endereço, doutora, para mandar o formulário no e-mail do OAB mesmo? www.litec.com.br. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no programa OAB em Debate. Obrigada. Bom, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco o bate-papo será com a presidente da Comissão de Inovação e Tecnologia Jurídica, doutora Larissa Marques Brandão. O programa OAB em Debate volta já. Quando falamos de inovação jurídica, automaticamente pensamos em softwares e tecnologia de alto nível. A cultura de inovação é uma realidade cada vez mais presente em escritórios de advocacia. E para falar sobre a era da inovação tecnológica nos escritórios de advocacia, eu recebo a presidente da Comissão de Inovação e Tecnologia Jurídica da OABMS, doutora Larissa Marques Brandão. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço a presença. Para mim vai ser uma alegria muito grande trocar aí algumas figurinhas sobre esse tema que tanto me agrada. Doutora, o que é tecnologia jurídica? Então, é uma pergunta bem complexa e assim não existe uma resposta padrão. A gente fala em tecnologia jurídica ou legal tech quando a gente fala sobre aplicação de tecnologias e de ferramentas tecnológicas na área do direito. E isso se dá de diversas formas e muitas o profissional ele não se atenta. Por exemplo, quando a gente está falando ali de leitura de publicações, é um software jurídico realizado com essa finalidade. Quando a gente está falando do próprio protocolo eletrônico, do peticionamento eletrônico, do processo eletrônico, são todos exemplos de ferramentas tecnológicas utilizadas hoje no direito para facilitar a vida do advogado e dos operadores do direito também como um todo. Doutora, a chegada de softwares de gestão, de startups jurídicos, né, ajudam o profissional de direito a lidar com esses desafios e as dificuldades, né, dessa nova era digital? Com certeza, eu digo que foi um grande avanço, sempre foi, e a partir da pandemia ele apenas intensificou esse avanço tecnológico que nós temos. Então, como eu sempre dou esse exemplo, antigamente, nem num passado tão distante assim, nós tínhamos a leitura de publicações, né? As publicações eram realizadas em jornais impressos. Então, o advogado tinha que colher lá o caderno de intimações no Diário de Justiça impresso e ele tinha que recortar, localizar o nome dele, localizar o processo, a parte envolvida, recortar, levar para o escritório ou então realizar ele mesmo de forma manual esse mapeamento. E hoje, como eu falei, nós temos um software que faz essa captura através do nome cadastrado na plataforma e aí já consegue também tecer outras ferramentas, como por exemplo, ele além de capturar a intimação nesse Diário de Justiça e poupar um tempo gigantesco do advogado, ele consegue também colocar lá uma leitura de prazo, o envio, o direcionamento de um e-mail, de um WhatsApp, para avisar o cliente de uma audiência, para fazer um agendamento com um Google Agenda, com uma agenda particular do escritório. Então, tudo isso veio para facilitar a nossa vida. E na pandemia, como foi o exemplo que eu dei também, nós tivemos aí as audiências virtuais. Então, o advogado dentro da casa ou do seu escritório, em sendo o caso, conseguiu aí trabalhar, né,
realizar diversos atos eletrônicos. Nós temos o juízo digital também, 100% digital, que é uma plataforma, um plano do CNJ de informatizar todos esses sistemas, garantindo de fato a efetividade do acesso à justiça à população. Doutora, nós recebemos no bloco anterior a doutora Daiane, que falou para nós um pouco sobre o LITEC, essa questão de empreendedorismo, né, que é importante. E a minha pergunta para a senhora é para você, né, Por jovem, favor. linda mulher, porque existem dois perfis de advogado, aquele que está iniciando agora, que não tem uma carteira de clientes ainda, e aquele que já está há muito tempo no mercado, já tem clientes consolidados. Para esses dois perfis, é importante que se invista nessa inovação tecnológica? Com certeza, eu digo assim, a tecnologia ela veio, né? Isso sempre acaba sendo um desafio muito grande que a gente enfrenta. É uma objeção de meu trabalho vai ser substituído por uma máquina, o operador do direito vai ter ali a sua função perdida para um robô, para uma automação, para uma inteligência artificial? E a resposta é não. A tecnologia, essas ferramentas, elas vieram para otimizar, para tornar mais eficiente o nosso serviço, para que tarefas repetitivas que não precisam ser desempenhadas ali com grande grau de complexidade possam ser direcionadas a um robô, a uma plataforma, a um sistema e, além de tudo, garantir o quê? A celeridade, o tratamento adequado do processo, porque já pensou, uma pessoa, isso é uma dor tanto do pequeno quanto do grande empresário, advogado empresário, como a Dai fala esse termo, né? Porque veja, a pessoa, ela começa com um cliente, esse cliente já torna 2, 3, 4, 10, como ela vai fazer esse controle de forma manual? Então, ainda que ela não possa no início da profissão realizar o uso de uma ferramenta jurídica paga, nós temos muitas disponíveis no mercado de forma gratuita ou com convênios. Então, por exemplo, da publicação, que eu estou fazendo bastante ênfase nesse momento, nós temos uma parceria da OAB com a Advice. Então, em nível nacional, nós temos um número X de publicações que são realizadas de forma gratuita. Aí nós temos plataformas, por exemplo, o ChatGPT lá, que ele possibilita com que você realize ali algumas instruções, algumas petições, redações mais elaboradas, correções ortográficas. Nós temos o Trello, né, que é uma ferramenta, não é só jurídica, mas ela pode ser usada no lado jurídico, o Google Agenda. Então, assim, desde otimização de arquivos, né, nós temos, por exemplo, na hora de juntar o documento no site do tribunal, às vezes a gente precisa fazer a redução, converter ele em outro modelo, né, de Word para PDF, enfim, existem N ferramentas jurídicas, softwares jurídicos, automações jurídicas que todo mundo utiliza e nós não temos essa dimensão. E aí quando a gente fala justamente de presidência de inovação e tecnologia, de comissão de inovação e tecnologia, parece que a gente está falando ali de uma coisa astronômica, né? E que não. Todo dia nós enfrentamos esse obstáculo, nós passamos por esse perrengue, né? E com certeza a gente lida da melhor forma. Quando a gente tem condições, né, por óbvio, a gente vai ali tornando o processo mais profissional. Mas existem hoje soluções estratégicas e adequadas que desde o jovem advogado que pega a carteira hoje consegue aplicar na sua advocacia e tornar ela mais célere, evitando também riscos, que eu acho que é o principal, né? A tecnologia veio justamente para, não é acabar com o trabalho manual, é ajudar que o trabalho manual seja feito da melhor forma, porque não se perde tempo com determinadas rotinas que poderiam ali causar erros por repetição, por desatenção e por aí vai. É que, na verdade, nós vivemos agora numa era muito digital. Então, a advocacia 4.0, 5.0, a inteligência artificial é algo que realmente assusta ainda as pessoas, porque a gente entende muitas vezes que pode perder esse lado humano, esse lado, né, mais afetivo. Mas, por exemplo, em casos processuais, vão ser formas mais assertivas, né, doutora? Então, a gente tem que ver por esse lado positivo também. E nesse sentido, como que a gente pode inovar num escritório de advocacia? Eu falo sempre que a inovação ela não está atrelada a criar algo, criar um sistema, inventar uma roda, não. É apenas buscar soluções estratégicas que hoje não são tomadas na sua profissão, na sua habitualidade, para realmente ter ali uma otimização de trabalho. Então, o nosso objetivo qual que é? Garantir a melhor assistência ao nosso cliente. E isso pode ser utilizado por meio de ferramentas tecnológicas sem problema algum. Então, eu falo também sempre, antes o advogado ele precisava ir no fórum fazer o protocolo.
Antes o advogado precisava despachar no gabinete, ir lá falar presencialmente no gabinete com o juiz, com o assessor, com o cartório. Hoje a gente tem diversas ferramentas que a gente consegue protocolar de forma eletrônica, participar ou pedir um impulsionamento via balcão digital, ou informar o WhatsApp para o nosso cliente do servituário do cartório, para que ele possa também cobrar ali uma celeridade processual. Então, além de garantir essa transparência, ele promove essas facilidades, essas soluções mais adequadas à nossa era, porque hoje o nosso cliente tem um WhatsApp, tem um smartphone, então ele vai lá, ele tira uma foto, as contratações hoje, os smart contracts, que são hoje a onda do momento, principalmente no ramo de contratos bancários. Nós falamos de contratações em que hoje o cliente não precisa mais nem ir na agência. Ele realiza a contratação pela selfie no celular. Então, o advogado e as empresas também precisam estar preparadas para isso, porque já está aí, a gente não está falando de um futuro distante, é algo que já está presente na nossa rotina. Doutora, agora falando um pouquinho mais das ações da comissão, como é que é realizado, né, todo esse trabalho, você que está à frente da comissão, uma comissão jovem? Sim, eu falo que é uma comissão que ela está ali como se fosse um guarda-chuva. Nós estamos estreitando parcerias, nós nunca fazemos nada sozinho. Então, nós temos sempre parcerias com o pessoal da Comissão de Direito Digital, a Comissão de Estagiários, a Comissão da Jovem, também o LITEC, justamente porque o nosso objetivo é realmente tratar a dor. Então, olha, o que o advogado precisa, como a gente pode apresentar uma ferramenta, se o advogado tem dificuldade com o protocolo eletrônico, com a submissão de algum documento, como a gente consegue fomentar isso, auxiliar, porque é tal da história, a coisa que a faculdade não ensina. A faculdade tem hoje, por óbvio, eletivas que ensinam ali questões atreladas à proteção de dados, a marketing, mas específico de ferramentas tecnológicas que você vai usar na sua profissão é só a vida. E aí, com esse objetivo de tratar esta dor, de olhar para essa sensação, né, esse momento que o advogado passa, a gente tem a comissão para isso. E nós realizamos cursos, oficinas, eventos. O nosso primeiro congresso nacional de Direito e Novas Tecnologias ocorreu o ano passado, em 2022. No Bioparque. No Bioparque, exatamente. Foi um evento assim incrível, justamente porque nós conseguimos reunir grandes nomes dessa área, como Bernardo de Azevedo, Sperson Sidon, a Daiane Udre, a Andréa Auge. Então, assim, foi uma oportunidade muito bacana, porque quando você fala, meu Deus, tecnologia, inovação, direito digital, a gente pensou no primeiro momento, será que nós teremos público? E nós vimos realmente o quanto as pessoas estão sedentas por esse assunto, porque facilita. Então, nós temos hoje o STF com o Vitor, que é uma inteligência artificial que realiza ali a quantificação de prazos, de processos, né? Ele consegue ver repetitivos, julgados, consegue fazer estatísticas. Então, hoje o advogado que não consegue mensurar quanto custa a hora dele, qual é o valor da operação, quanto dura mais ou menos o processo, quanto está demorando determinadas diligências, determinados processuais, ele certamente vai deixar a desejar no mercado de trabalho. E isso a gente consegue realmente com esse esforço conjunto, né? E agora nós teremos, nesse primeiro semestre de 2023, a primeira jornada sul-mato-grossense de novas tecnologias e direito digital. E no segundo semestre nós teremos a nossa segunda edição. Não sei se chegará a tempo, mas já deixo o convite para todo mundo seguir a nossa comissão, porque por lá a gente realmente tem feito esses eventos, essas oficinas, essas aulas, buscando tratar essa dor do advogado. Doutora, eu recebi aqui no programa desse ano ainda o professor Chaya. Professor, porque é meu professor, é doutor Chaya, né? E ele falou do sucesso que foi esse congresso, que surgiram outros convites, várias demandas, por conta da grandiosidade que foi, né? E é importante trazer para cá, para vocês entenderem o trabalho da OAB, né? Porque é evidente que a OAB é voltada para a advocacia, mas também para a sociedade. Foi um evento aberto ao público, sim, né? Então, não foi voltado só para a advocacia, porque era digital para todos nós. Né? Então, é informação, é serviço, né, doutora? Exatamente. Como é uma área que, como eu falei, é um guarda-chuva, nós temos diversas profissões que acabam sendo afetadas por essa matéria. Então, nós temos o trabalho dos peritos, que, como eu falei, o perito é a pessoa que vai lá analisar a prova. E hoje as provas são digitais. Como você sabe se aquela prova no processo foi fraudada ou não, aquele vídeo é real ou é fake, aquela notícia vinculada partiu de qual celular, de qual IP, de qual código hash nos contratos bancários que a gente tem essas geolocalizações. E tudo isso
não é da área do profissional do direito apenas. Nós temos o perito, nós temos o contador, nós temos atreladas pessoas que trabalham nessas áreas de tecnologia de informação, de análise de sistemas, nós temos os contadores, o pessoal da administração. Nos nossos próprios eventos, nós não trazemos só operadores do direito, nós trazemos eventos multidisciplinares mesmo, justamente porque é um tema que é de toda a advocacia, né? E de toda a sociedade, na verdade, como um todo. A gente traz o olhar da advocacia, mas ele acaba realmente ampliando diversa natureza que nós estamos tratando nesses eventos. Então é muito bacana ver que é um evento que não vai só advogado, desde estagiário a outros acadêmicos, exatamente, e outros profissionais realmente falam e dão esse feedback de, por favor, façam mais, porque nós temos essa dificuldade na hora que a empresa realiza a contratação, na hora que o funcionário não sabe como realizar, se pelo WhatsApp a notificação é válida ou se precisa ainda da notificação realizada pelos portais. O exemplo também que eu dou, por exemplo, do consumidor. Hoje, o consumidor nem sempre ele precisa ir lá no Procon. Hoje ele tem plataformas que ele consegue fazer essa reclamação de forma online. E tem validade, inclusive mais peso, porque através do registro online, o Senacom, que é o órgão nacional que verifica todo esse cenário, ele consegue fazer o quê? Quantificar qual é a média de reclamação, como tem sido, e também aplicar em eventuais situações as sanções legais. Isso não é possível se a gente não tem a estatística. Por isso que esse trabalho aí por trás é extremamente importante, para que a gente realmente tenha aí a tecnologia, não, como eu falei, substituindo o trabalho, e sim evitando que o desgaste com o trabalho manual seja dobrado, o esforço seja dobrado, porque nós temos ferramentas que otimizam o nosso tempo para a gente gastar ali com o que realmente importa. E nós precisamos utilizá-las. Principalmente, é a principal objeção que a gente enfrenta. Ainda que exista a necessidade lá de otimização, que nós temos também esses selos, né, de várias empresas adotando a política de impressão zero ou não permitindo assim que sejam impressos, né, documentos no trabalho, por N fatores, inclusive pensando aí nas resoluções da Agenda 2030. E aí o que eu penso com relação a isso? A gente tem qual cenário? O cenário de que há uma resistência, e aí vem na tua pergunta, como inovar? Você não precisa inovar inventando, e sim se readaptando, permitindo essa reconstrução. Ainda que você tenha feito todos os seus 15, 20 anos de profissão daquele jeito, se existe uma forma de você alcançar um outro patamar e entregar mais ainda para o seu cliente, sem a metade daquele seu esforço braçal, para quê? É aquele exemplo da roda, né, e da pessoa empurrando a carroça. Se você pode fazer uma roda girar, para que ficar gastando empurrando a roda quadrada, né, que nem é uma roda? Então eu falo que é um instrumento extremamente útil, fundamental, mas não fiquem reticentes realmente em usar, deem essa chance, essa oportunidade, porque robô nenhum vai tirar o seu trabalho, robô nenhum vai substituir você, porque ainda precisa de uma pessoa para operar aquele robô. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, por disponibilizar o seu tempo. Olha, eu não sei como a doutora Larissa dá conta, porque ela dá aula em cursinho, ela é presidente dessa comissão, ela é vice em outra comissão, aí tem evento também, é conselheira também, nossa conselheira estadual. Enfim, parabéns pelo trabalho aí à frente da comissão. Eu que agradeço, Silvia. Eu acho que essa é uma oportunidade muito bacana da gente desmistificar e mostrar que cada comissão tem o seu papel e somos todos parceiros. Obrigada, doutora. Nós ficamos por aqui. O programa OAB em Debate é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Para mais informações sobre as ações da OAB, acesse o nosso site oabms.org.br. Até breve!